Bom dia. Venho apresentar o meu trabalho de iniciação científica intitulado Índice de Vulnerabilidade Municipal e Excesso de Óbitos por Covid-19 no Maranhão. Tem como bolsista Isabela de Ângeles Flora Alonso e como orientadora professora doutora Regiane Cristine de Souza Queiroz. Para dar início, é importante destacar que vivemos em um mundo globalizado e urbanizado, com grande fluxo de informação, comunicação, pessoas e mercadorias. Esse processo contribui, então, para a maior concentração de pessoas em grandes cidades e, assim, mudanças nos padrões de morbidade e mortalidade. Com isso, e a emergência da pandemia do Covid-19, evidenciou, então, que o processo de saúde e doença deve ser entendido em diferentes escalas, considerando-se que ampliam-se, assim, as desigualdades sociais. Questiona-se nesse ponto sobre as determinantes sociais de saúde que podem ser observadas nessa doença. O índice de vulnerabilidade social reflete assim a iniquidade de acesso à saúde, resultando em maior morbidade e mortalidade, menor expectativa de vida e maior mortalidade infantil. Com os objetivos de estimar o índice de vulnerabilidade dos municípios do Estado do Maranhão, estimar o excesso de óbitos dos municípios do Estado do Maranhão e relacionar os excessos de óbitos com o índice de vulnerabilidade nos municípios do Maranhão. Trata-se, então, de um estudo ecológico baseado em dados secundários públicos e oficiais de óbitos por causas naturais e por Covid, tendo como unidade de análise os municípios do estado do Maranhão durante o período 2021. Foram utilizados dados de óbitos total e por Covid do Sistema de Informação de Mortalidade. O índice de vulnerabilidade social foi coletado do sítio eletrônico do IPEA e as análises foram feitas utilizando o programa Stata e os resultados apresentados em mapas, gráficos e tabelas construídos em programas como Microsoft, Excel e Studio R. O projeto de pesquisa foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisas da Universidade Federal do Maranhão, com parecer de número 4.113.832. Para dar início ao nosso estudo, foi realizado o levantamento do Índice de Vulnerabilidade Social de 217 municípios do estado do Maranhão, dos anos de 2000 e 2010. Com relação ao IVS, tem-se um índice que varia de 0 a 1, no qual, quanto mais próximo 1, maior a vulnerabilidade social de um município, esquematizado na figura 1. Com o índice finalizado, foi possível estabelecer, então, a relação dos quais municípios se enquadravam em cada uma das faixas de vulnerabilidade social e quantificá-las na tabela 1, de acordo com os anos de 2000 e 2010. Com isso, é possível observar que nos anos de 2000, nós tínhamos apenas um município que não se enquadrava no alto índice de vulnerabilidade, enquanto que em 2010 nós já tivemos uma diferença. Aí, apenas 171 municípios se enquadravam no alto índice de vulnerabilidade social. É possível visualizar na tabela, em 2000 apenas um município estava fora da faixa de muito alta vulnerabilidade social, enquanto em 2010 há pelo menos 46 municípios em índices melhores. Com relação à distribuição desses municípios no estado, destaca-se maior quantidade de municípios nas regiões sul e sudeste nos anos 2010, como já encontrado anteriormente no ano de 2000, podendo ser observado na figura 1 e 2. Referente à mortalidade proporcional por Covid nos 217 municípios, foram comparados com os valores de IVS e não apresentaram relação entre si, ou seja, o aumento do IVS não tem relação direta com o aumento de mortalidade proporcional por Covid no período selecionado. Pode-se visualizar a seguir que nos municípios em 2010 a maior parte se concentrava ali no sul e sudeste com os melhores índices, enquanto que nos anos de 2000 a maioria dos municípios estavam em um muito alto índice de vulnerabilidade social.
Aqui na tabela 3, podemos destacar a mortalidade proporcional por Covid por faixa de vulnerabilidade social em 2021. Nesse quesito, podemos destacar que quanto mais alta a vulnerabilidade social, menor é a mortalidade proporcional por Covid. E aqui destacamos algumas possíveis explicações pelo nosso estudo não ter sido comprovado. Nesse caso, trazemos a pouca variabilidade na classificação do IVS entre os municípios, a disponibilidade do IVS de 2010 e os dados do Covid em 2021, período que pode não ter sido suficiente para a obtenção de dados mais próximos, e os dados de mortalidade podem ter sido subestimados, ao passo que em muitos casos podem ter sido subnotificados, principalmente em regiões mais carentes. Aproveitamos ainda para utilizar o tercio na tabela 4 dos municípios segundo a relação entre IVS e a mortalidade proporcional por Covid. E por fim, vale destacar que a pandemia manifestou-se como uma forma de ameaça atingindo toda a população, porém com efeitos mais drásticos à população que vive em vulnerabilidade social e não tem a possibilidade de permanecer em isolamento, além de indispor de condições adequadas de moradia e acesso ao serviço de saúde, apresentando menores chances de sobrevida frente a morbidades. É de extrema importância a proteção de população vulnerável e o esforço coletivo em minimizar iniquidades sociais, garantindo o direito humano à saúde das populações. A pandemia do Covid ainda é presente em outras emergências sanitárias podem vir a existir, por isso caminho para a garantia de uma saúde equânime a populações vulneráveis passa pelo fortalecimento da ciência e cooperações de políticas de resposta a doenças emergentes de potencial pandêmico, garantindo acesso equitativo a insumos, tratamentos, pesquisa e saúde como um todo. Muito obrigada e aqui estão as minhas referências.